Nós conversamos aí na nossa primeira aula, né, e fizemos a relação da crise de 29 com a industrialização brasileira, né? Contextualizamos aí como que ficou essa relação da crise de 29 com as nossas indústrias, e vocês perceberam que a crise de 29 foi quase que foi um acontecimento muito ruim economicamente falando para o mundo, para o Brasil foi péssimo, mas isso serviu de tranco para a nossa industrialização, né? Aquela indústria que havia surgido na Primeira Guerra Mundial, agora finalmente vai se desenvolver ao longo da década de 1930, recebendo fortes incentivos governamentais. Conforme eu falei para vocês, pessoal, a saída que o Brasil teve para a crise econômica de 1929, num primeiro momento, foi manter a economia cafeeira em pleno funcionamento, comprando o excedente do café com o Tratado de Taubaté, que foi uma ideia, entre aspas, né, boa para aquele momento, porque você manteve a economia funcionando, mas é que claramente não daria certo a longo prazo, ainda mais, né, se nós levarmos em consideração os grandes problemas que envolvem essa compra desse café sem, né, e no final das contas tacando fogo e jogando no mar, né? Então não tinha o menor sentido manter essa política do Tratado de Taubaté. E então, percebendo, né, que a nossa economia estava indo para o saco, o governo brasileiro resolve fazer então, né, fazer um investimento em indústria, que ele percebeu que apesar da crise econômica, as indústrias estavam funcionando e percebeu que o Brasil não poderia mais ser um país agrário, né, um país agrícola, precisava fazer o desenvolvimento da sua industrialização. Só que ele também percebia que por causa da crise econômica, seria muito difícil estimular o crescimento industrial brasileiro somente para que as outras pessoas abrissem as indústrias, né? Então a sacada do Vargas, pessoal, foi fazer o desenvolvimento industrial brasileiro com estatais, tá? Com estatais, que nada mais são do que aquelas empresas aquelas empresas que pertencem ao governo, né? Então, exemplos de estatais famosas, Petrobras, Correios, são exemplos de empresas estatais. E o governo, né, então decidiu criar várias estatais, várias indústrias, né, gerando muito emprego e fazendo a economia crescer também rapidamente. E a partir disso, ele pensou de uma forma muito correta. O governo pensou no desenvolvimento das chamadas indústrias de base, né, indústrias de base, que nada mais são do que indústrias que são a base de outras indústrias, né? Tipo, por exemplo, uma indústria siderúrgica que faz chapas de metal, e essas chapas de metal podem ser usadas em dezenas de outras indústrias, tá? Então, a indústria de base era uma indústria muito importante para o Brasil. E foi justamente nessa pegada que o Brasil estava pensando, né, nesse desenvolvimento industrial. Ter aqui várias indústrias de base para que outras indústrias pudessem surgir no Brasil. Então, foi uma sacada muito inteligente do governo e foi realmente assim a nossa última atacada para tentar resolver os problemas da crise de 29. Aí, pessoal, depois da década de 30 em diante, a economia brasileira vai passar por uma transformação. Nós ainda vamos continuar sendo um país que depende muito da agricultura, da agropecuária, na verdade, né? Como nós dependemos até os dias de hoje, tá? A Amanda conversou com vocês, né? A gente ainda depende muito da agricultura nos dias de hoje. Mas a partir da década de 30, o Brasil começa a ser um país que vai passar pelo seu desenvolvimento industrial. Isso é muito legal, porque o Brasil agora vai conseguir ampliar as suas frentes econômicas, vai conseguir ampliar, vai diversificar a sua economia, e a gente pode afirmar que foi justamente a partir da década de 30, por causa da crise de 29, que o Brasil fez o seu desenvolvimento industrial. Forçado, estatal, mas que acima de tudo foi fundamental para a nossa economia voltar para os eixos. Aí, pessoal, vem a terceira e última parte
desse primeiro momento das indústrias brasileiras, que foi primeiro com o surgimento na Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento com a crise de 29 e a finalização desse primeiro momento dos nossos estudos, que foi justamente o momento de expansão, né? Então a indústria surge com a Primeira Guerra Mundial, se desenvolve por causa da crise de 29 ao longo da década de 30 e ela vai se expandir a partir da década de 40, tá? A partir da década de 40, a indústria nacional se expande numa velocidade, num ritmo muito absurdo, que é o que vai causar o grande êxodo urbano nas décadas de 50, 60 e 70, né? Como a gente já até falou um pouquinho sobre isso na parte de urbanização. Mas a grande pergunta é, o que aconteceu para as indústrias do Brasil se expandir? Será que foi um processo natural, né? Será que foram investimentos do governo que deram certo? Será que o Brasil finalmente está entrando nos eixos e está conseguindo caminhar por conta própria para conseguir expandir as suas indústrias? Não, né? Com certeza não, né? Longe disso, muito pelo contrário, né? Nós precisamos de mais um fato, mais um acontecimento marcante para a gente conseguir expandir as nossas indústrias. Sabe do que eu estou falando? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Existe, pessoal, uma relação importantíssima entre a Segunda Guerra Mundial e a expansão da industrialização brasileira. Existe uma relação importantíssima nesse cenário, muito, muito importante mesmo, que é justamente o momento de expansão das nossas indústrias. Aí vocês podem falar assim, ó, não, Bruno, calma, pera. A Primeira Guerra Mundial fez sentido o Brasil começar a se industrializar. Mas você quer dizer que por causa da Segunda Guerra Mundial, as nossas indústrias vão se expandir? É exatamente por causa disso, tá? Sabe o que aconteceu, pessoal? Era um cenário parecido com a Primeira Guerra Mundial. O Brasil estava se industrializando, né? Ele estava lá fazendo o seu desenvolvimento industrial, então as indústrias estavam se expandindo no Brasil. Foi um momento de grande, né, de grande crescimento econômico. O Brasil vivia, né, um momento bom economicamente. Politicamente não, porque politicamente a gente estava tendo a ditadura Vargas, mas economicamente e socialmente o Brasil estava num bom momento na década de 30 para 40. E aí, pessoal, estoura a Segunda Guerra Mundial, né? Estoura a Segunda Guerra, o Hitler invade a Polônia, estourou a Segunda Guerra Mundial. Não vou entrar no mérito também da Segunda Guerra Mundial, não é esse o nosso foco de estudos, tá? Mas o fato é que, né, a Europa e os Estados Unidos acabaram novamente mudando as suas indústrias, tá? De produtos industrializados normais para produtos industrializados bélicos, né? Para a indústria militar. Ou seja, novamente houve aquele cenário da Primeira Guerra Mundial. Só que o Brasil não foi muito afetado por conta disso, porque nós já tínhamos as nossas indústrias por aqui, entendeu? E aonde que está a sacada da Segunda Guerra Mundial com a nossa industrialização? Porque agora, pessoal, nós temos indústrias no Brasil. E sabe o que o Brasil faz a partir do começo da Segunda Guerra Mundial? Ele começa a virar exportador de produtos industrializados. Exatamente, exportador de produtos industrializados, porque a população da Europa e dos Estados Unidos, apesar de estarem em guerra, eles continuavam a consumir produtos industrializados, certo? As pessoas continuavam a viver apesar da guerra. Então, quem se aproveitou desse momento para conseguir fazer importantes vendas e acordos comerciais? O Brasil. O Brasil começou a vender um monte de produto industrializado para a Europa e para os Estados Unidos. Claro, produtos industrializados normais, tá? A gente não vendia produto industrializado bélico, tá? Era produto industrializado normal. Então, o Brasil, pessoal, ele se aproveita da Segunda Guerra Mundial e expande as suas indústrias vendendo para as áreas que estavam em conflito, para as áreas que estavam em guerra. E o Brasil aproveita e ganha uma grana considerável a partir desse processo,
Tanto é que isso vai fazer expandir as indústrias no Brasil. Olha que sacada genial, né? Você já tinha aqui a industrialização, então, beleza, as indústrias estavam aqui, agora você expande as indústrias para poder abastecer os países que estavam em guerra, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial, pessoal, ela é marcante pela expansão da industrialização brasileira, porque agora o nosso mercado vai ficar muito grande. A gente não vai só abastecer o mercado interno, nós vamos abastecer grandes consumidores que, apesar de estarem em guerra, então é claro que eles não estavam comprando absurdamente, né? Mas apesar disso, continuavam comprando produtos industrializados. A gente usa a Segunda Guerra Mundial para conseguir vender produtos industrializados para a Europa e para os Estados Unidos, e a partir disso, o que acontece? Nós expandimos as nossas indústrias, nós fazemos uma grande expansão industrial. Então, eu preciso que vocês entendam que a Primeira Guerra Mundial, ela está totalmente associada com o surgimento da industrialização brasileira, a chamada substituição das importações. O desenvolvimento da industrialização brasileira está totalmente ligado com a questão da crise de 1929, tá? A crise de 29 é onde vai, literalmente falando, desenvolver as indústrias no Brasil de forma forçada, como vocês sabem, através de estatais e indústrias de base. E vem a Segunda Guerra Mundial, pessoal, e expande as indústrias no Brasil, porque agora você tem um mercado consumidor muito grande, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? E aí vem um fato muito importante, um fato muito curioso sobre a nossa industrialização, que talvez alguns de vocês estejam pensando, né? Mas, Bruno, o Brasil vendia para a Europa, para os Estados Unidos, até para os países até para os países que estavam guerreando um contra o outro, tipo, o Brasil vendia para a Alemanha e também para os Estados Unidos, né? No começo, pessoal, o Brasil vendia para quem quisesse, entendeu? Quem tivesse pagando, a gente mandava os nossos produtos industrializados, né? Para quem estava lá no combate, mandando a grana, a gente mandava o produto industrializado. Só que chegou um momento da guerra que o Brasil começou a sofrer grande pressão dos Estados Unidos para entrar no conflito, porque até então o Brasil estava de fora, né? O Brasil estava somente ali como observador, né? Alinhado, né? Assim, vamos falar, né? Numa neutralidade até então, mas ele começou a receber uma forte cobrança dos Estados Unidos para o conflito. E o que talvez alguns de vocês saibam e outros não, era que que o Getúlio Vargas, ele tinha ligações com Hitler muito próximas mesmo. Na verdade, algumas pessoas da época diziam que por muito pouco o Brasil não entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado da Alemanha, para vocês terem uma noção, tá? Então, era uma relação muito estreita que o Vargas tinha com Hitler. E a pressão para o Brasil entrar ao lado dos Estados Unidos era gigantesca. Afinal de contas, a gente ia entrar ao lado da América, né? Naquela política da boa vizinhança e tal, né? E aí o Brasil se viu num momento difícil, né? Porque se por um lado havia uma pressão dos Estados Unidos muito grande para o Brasil entrar na guerra, do outro lado a neutralidade do Brasil fazia ele vender para todo mundo durante a guerra, inclusive muitas vezes flertando com os nazistas, né? Aí vem um fatídico acontecimento no começo dos anos 40 que vai mudar os rumos da história. Os Estados Unidos, eles faziam várias patrulhas, tá, por todo o continente americano, para ver se não tinha nenhum navio nenhum navio alemão, né, ou dos nazistas e tal, japoneses, né, enfim, daquele eixo, né, o eixo do mal ali, como foi chamado esse eixo, né, esse eixo inimigo. Então, várias vezes, né, eles passavam aqui pela América do Sul, pela América Central, fazendo exercícios de guerra e tal. Então, era uma forma de você meio que fazer uma influência muito grande sobre nós. E o Brasil também tem a sua marinha, né, e tal, e tem várias bases da marinha pelo litoral, e tinha um submarino alemão rondando as águas brasileiras, né? E aí, o submarino alemão, ele viu, né, um navio de guerra e achou que fosse um navio de guerra americano, né? E torpedeou esse navio de guerra e afundou esse navio de guerra, uma fragata. Só que ele afundou um navio brasileiro, né? Eles atacaram e acabaram assim, né? Não era a intenção afundar o navio brasileiro.
E aí, então, o que acontece? Quando, né, esse submarino alemão ataca o navio brasileiro, pessoal, era uma declaração de guerra. O Brasil precisava declarar guerra à Alemanha justamente pelo fato de a gente ter sido atacado, né? Mas, novamente, né, eu reforço com vocês, não era um ataque ao Brasil, foi até um ataque, entre aspas, sem querer, porque eles realmente acreditavam que estavam afundando navios americanos. E aí, o Brasil deveria automaticamente declarar guerra à Alemanha e entrar ao lado dos Estados Unidos na guerra. Afinal de contas, foi afundado um navio brasileiro. Só que o Vargas, ele era capcioso. Capcioso. Ele era um cara diferenciado, pro bem e pro mal, tá? Ele era um cara muito diferenciado. O que que ele fez? Ele encobriu essa história, não deixou ninguém noticiar o que tinha acontecido, tá? Não deixou ninguém noticiar. E ele pediu uma reunião com o presidente dos Estados Unidos. Nessa reunião com o presidente dos Estados Unidos, ele falou, né, pro presidente, que eles iam entrar ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Isso era em 42. Aí, os americanos falaram, nossa, maravilha, beleza, né? Já tava uma pressão rolando pro Brasil entrar do lado dos Estados Unidos, né? Só que aí o Vargas foi muito sagaz. Ele falou o seguinte, ó, os Estados Unidos é o seguinte, eu vou entrar ao seu lado na Segunda Guerra Mundial, só que eu preciso de uma compensação, né? Porque eu vou enviar soldados, né? Eu vou mexer com a minha economia, então eu preciso de uma compensação da sua parte para que eu entre do seu lado na Segunda Guerra Mundial. Os americanos concordaram, falaram, tudo bem, né, tá certo, você vai afetar o seu país e tal. O que que vocês querem para entrar ao nosso lado na Segunda Guerra Mundial? Lembrando que ninguém sabia do navio afundado, tá? Porque se soubesse, o Brasil teria que entrar automaticamente ao lado dos americanos. Aí o Vargas falou assim: eu estou desenvolvendo meu país industrialmente, né? E eu estou precisando construir, eu estou construindo várias indústrias de base. E eu estou precisando construir uma grande siderúrgica, porque eu preciso processar muitas chapas de metal. E eu queria construir uma grande siderúrgica ali entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é justamente onde eu tenho a minha maior industrialização. Você não quer financiar a construção de uma siderúrgica para mim? E eu entro do seu lado na guerra? Os americanos, vou ser bem sincero, pessoal, não acharam nada de absurdo o pedido do Vargas. Falaram, tudo bem, a gente entra, né? Vocês entram ao nosso lado e a gente constrói para vocês a siderúrgica. Fechou, Vargas? Fechou. Acordo assinado. E aí, no começo da década de 40, começa a ser construída na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, uma das indústrias de base mais importantes do Brasil e que foi financiada por capital estrangeiro, americano. Foi uma negociação que o Vargas fez para que o Brasil entrasse ao lado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então, o Vargas ele coloca o Brasil, né, aliado aos Estados Unidos, ganha a CSN para o Brasil no meio disso tudo, sendo que o Brasil já iria entrar automaticamente contra a Alemanha por causa do navio brasileiro que foi afundado, né? Então, o Vargas foi muito esperto. Muito, muito esperto mesmo. E vocês acham que a esperteza parou por aí? De forma alguma. Ele falou assim para o presidente dos Estados Unidos: olha, então, beleza, tá fechado. Eu vou entrar do seu lado no conflito, tá? Você me dá a CSN. Só que tem um problema. O meu exército, ele é um exército sem muito treinamento, né? A gente não tem arma, né? Nós não temos aí uniforme, porque o nosso uniforme é de batalha, né, em clima quente, né? Você tá mandando, isso era no final de 42, tá? Você tá mandando a gente para a Europa no inverno, né? Então a gente não tem arma, não tem roupa, não tem uniforme, não tem treinamento, né? Eu preciso, né, que você faça, né, um treinamento com os meus militares para que eu possa lutar ao seu lado na Segunda Guerra Mundial. Os americanos concordaram, né? Mandaram vários generais aqui, né, pro Brasil e começou a confecção de uniformes de guerra para o frio, coisa que, né, o Brasil ele não tinha, tá? E aí eles transformaram os uniformes do Brasil em uniformes de frio, né? Então eles pegaram, né, os uniformes brasileiros e começaram a colocar, né, a reforçar por dentro e tal, beleza. Depois de mais ou menos uns 6 meses, acabou o treinamento, os uniformes estavam prontos, as armas estavam prontas e a munição. Era a hora de embarcar para a Itália, certo?
Só que 6 meses depois, pessoal, era julho. E julho é inverno no Brasil, mas é verão na Europa, né? Então, como é que o Brasil ia para o combate cheio de uniforme que era para resistir ao frio? Não tinha como, né? Então, nesse caso, o Brasil adiou mais ou menos, né, 6 meses o seu embarque para a Europa, e as tropas brasileiras vão desembarcar mesmo na Itália em 44, né? Que é quando o Brasil vai lá para a Itália tomar o Monte Castelo. Então, nessa brincadeira, né, o Vargas ganhou aí quase 2 anos, né, dando uma enrolada nos americanos, até que quando realmente, né, o clima estava pronto, as armas, o treinamento, estava tudo certo. O Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial, entra ao lado dos Estados Unidos, né? Vai combater na Itália para derrubar o fascismo alemão, o fascismo italiano, e indiretamente, né? O nazismo alemão, juntamente com isso. E nós temos ali batalhas épicas durante a Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que eu acho que faz muita falta para vocês estudarem história, conhecerem mais a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é uma história muito gloriosa, por sinal, tá? Muito gloriosa. Não estou aqui fazendo apologia a exército nenhum, tá? Estou simplesmente contando o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E o exército brasileiro lutou muito na Segunda Guerra Mundial, foi super importante, tomando o Monte Castelo, que era o último, a última grande resistência do fascismo italiano era o Monte Castelo, e o Brasil tomou o Monte Castelo. Então, nós tivemos uma passagem muito bonita na Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista de atuação, né? Tanto é que várias cidades onde as tropas brasileiras foram libertando as cidades do fascismo, eles comemoram ali, né, o dia entre aspas, né, da independência das cidades, hasteando a bandeira brasileira, tocando o nosso hino, porque eles homenageiam os brasileiros que livraram aquelas cidades, né, do fascismo. E aqui no Brasil a gente nem sabe dessas histórias, né? Tem uma, muito rapidamente, que é muito interessante, que um grupo, né, do Exército Brasileiro, um destacamento do Exército, eles estavam caminhando ali pela Itália, e aí eles trombaram com tropas nazistas, né? Trombaram com tropas nazistas e tal. E aí esse destacamento ele acabou fugindo, né, bateu em retirada, e 4 soldados acabaram ficando para trás, né? E as tropas, né, estavam marchando contra o local aonde estava o restante do destacamento. Então seria uma matança, vamos assim dizer, por parte do exército alemão que estava atuando na Itália, chegando nessa base aonde estavam os brasileiros, né? Então eles não iam conseguir resistir a esse ataque alemão, né? Porque iam ser pegos de surpresa, uma vez que o destacamento estava fora do local, tá? Aí, 4 soldados brasileiros, né, que acabaram ali, né, se perdendo do destacamento, ao invés de voltar para o destacamento, né, correndo para tentar se defender, eles resolveram partir para cima do exército alemão, os 4 sozinhos, né, partiram para cima do exército alemão para tentar atrasar esse exército o mais rápido possível, para dar tempo das tropas brasileiras se juntarem e conseguir conter o ataque do inimigo, né? E aí é lógico, né, pessoal? Eram 4 brasileiros contra dezenas de alemães. É claro que eles foram mortos, né? Mas eles conseguiram segurar durante vários minutos, né, a chegada dessas tropas alemãs até onde estava o destacamento brasileiro. Então, eles conseguiram atrasar tempo suficiente para que o destacamento conseguisse reunir e resistisse à invasão alemã, né? E aí os caras, né, foram heróis, né, morreram bravamente. Tanto é que os únicos 4 soldados que estão enterrados lá na Itália, onde as lápides estão escritas em alemão, são esses 4 combatentes brasileiros, porque os alemães eram questão de enterrar esses 4 combatentes, escreveram a lápide em alemão, aonde está destacando a bravura de cada um deles, né? Então, os únicos inimigos alemães que foram enterrados por eles foram os brasileiros, devido a essa passagem, aonde eles bravamente conseguiram conter essa ofensiva alemã, né? Então, tem muita história boa da Segunda Guerra Mundial, aonde o Brasil lutou e fez história, tá? Essa é a grande verdade. E que normalmente a gente não fica sabendo, né? Então, um grande erro, pessoal, é a gente associar
o exército brasileiro com as pessoas que são ligadas a ele e usam a imagem do exército para se fortalecer, entendeu? Esse é o grande erro, porque o exército brasileiro, enquanto instituição, não enquanto pessoas, beleza? Enquanto instituição, ele é muito importante, ele atua na Amazônia, levando suprimento, remédio, atendimento médico para comunidades ribeirinhas, ele atua, né, em combates a problemas que vão surgindo no Brasil em vários cantos, fazem várias obras de infraestrutura. Então a gente não pode confundir a instituição exército com quem faz uso do exército. Né? Isso sim tem que ser combatido, né? Mas a gente não pode, por exemplo, criar um ranço contra o exército, criar um ranço contra essa instituição que é muito honrosa. A gente tem que criar um ranço contra quem usa a instituição a seu próprio favor, né? Ou contra quem quer parecer que é da instituição. Mas o exército brasileiro em si, ele é um exército que trabalha muito, tá? E que, por sinal, é respeitadíssimo fora do Brasil e tem uma atuação importantíssima em território nacional. Então, eu gosto de falar para vocês isso porque muitas vezes a gente associa exército com ditadura militar, né? Ou então a gente associa exército com tal fulano, 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 porque se usam do exército para poder se promover, né? Mas na verdade a instituição ela é muito gloriosa. Agora, as pessoas que estão ali muitas vezes, ou as pessoas que usam a instituição, essas eu concordo que a gente tem que combater mesmo, tá? Mas a instituição a gente deve muito prezar por ela, porque certamente ela é uma das coisas mais importantes que nós temos no Brasil e que tem muita coisa boa, né? Mas que infelizmente a gente quase não fica sabendo. E rapidamente para terminar a nossa aula, vocês já devem, alguns já devem conhecer essa história, mas eu acho fantástica da Segunda Guerra Mundial, que os brasileiros estavam lá, né, na Itália e pegaram um frio tenebroso, né, um frio absurdo lá na época do inverno. E mesmo com os uniformes preparados, eles estavam passando muito frio, porque o brasileiro não está acostumado com frio, né, pessoal? E aí os caras estavam lá, né, no meio lá do acampamento lá e tal, e eles resolveram fazer uma fogueira para poder se aquecer, né? Fizeram uma fogueira para poder se aquecer lá e tal. E a fogueira, pessoal, do meio da noite, estava iluminando muitos e muitos quilômetros e indicou a posição dos brasileiros, né? Afinal de contas, né? Aonde os brasileiros estavam tinha a fogueira. E aí, próximo da onde os brasileiros armaram a fogueira, tinha um agrupamento do exército alemão, né? E esse agrupamento viu a fogueira acesa, né? E aí, né, pensou-se da seguinte forma, né? Caramba, eles acenderam uma fogueira ali, né? No local próximo a nós, né? Aonde eles estavam e tal. E aí o exército alemão não atacou. Ele não atacou aonde estavam os brasileiros. Por quê? Porque eles pensaram assim, meu, quem que ia ser burro de acender uma fogueira no meio da noite, entregando as posições da onde as tropas estariam? Quem que ia ser burro para fazer isso? Com certeza era uma armadilha. Então o exército alemão não atacou. Mas na verdade, os brasileiros acenderam uma fogueira para poder se esquentar do frio que fazia na Itália e os alemães não atacaram, os alemães estavam atuando na Itália, tá? Eles não atacaram porque pensaram o seguinte, meu, ninguém é burro de fazer uma fogueira e entregar a posição onde eles estão, né? Não vamos atacar. Com certeza, né, é uma armadilha. E era nada, eram os brasileiros burros pra cacete acendendo fogueira no meio do inverno italiano. Ah, essa é maravilhosa. É a nossa cara, não é? É a nossa cara, né? Essa é sensacional. E às vezes aparecem alguns memes e charges que retratam esse momento glorioso do Brasil acendendo uma fogueira no meio da Segunda Guerra Mundial e entregando a localização de todo mundo, inclusive da onde estava o exército dos Estados Unidos, né? Porque em muitos momentos eles estavam atuando junto, né? Ai, ai, BR é BR, né? Não adianta, BR é BR. Enfim, pessoal, ficou claro a relação entre a Segunda Guerra Mundial e a industrialização brasileira, pessoal? Ficou claro para vocês? Ficou alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa?